Fala galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. Mas antes de começar, não esqueça já de se inscrever no nosso canal, dar o like aí se você gostar do nosso vídeo e apertar o sininho das notificações para que todos os vídeos que a gente poste possa estar aí no seu canal e no seu YouTube, tá bom? Antes, eu queria apresentar aqui a Flávia. Flávia é professora, psicóloga e estuda psicanálise. Obrigado, viu, Flávia, por ter aceito o convite. Obrigada também. A Flávia me diz algo muito interessante antes de começarmos, que a psicanálise não tem conclusão na formação, né? Como é que é isso, Flávia? Então, é porque normalmente a gente vê graduações, né, em que as pessoas fazem 4 ou 5 anos e depois se formam, né? Inclusive, até aqui mesmo em Sete Lagoas tem um curso que parece que é um aprofundamento em psicanálise. E aí conclui-se esse curso. Mas, por exemplo, no nosso caso, no meu caso, nós fizemos psicologia e dentro da psicologia, dentro das demais matérias também que a gente teve na psicologia, uma delas foi da teoria psicanalítica. E aí, o que se tem, né, de concreto, de fundamento da psicanálise é que, por ela não ser uma ciência, a gente não tem uma hora de terminar, né? É uma formação que é um tripé. Você precisa estar sempre estudando, até porque você lida com seres que também estão em constante mudança e você também está em constante mudança, né? Seres humanos. Sim. E a sua dinâmica no tempo e na sociedade. Então, a formação tem que ser contínua, você sempre tem que estar continuando estudando, você tem que fazer a sua análise própria, que é o seu cuidado, né? E ao mesmo tempo também tá se percebendo, e junto com isso a supervisão, né? É claro que com o tempo de uma clínica, essas supervisões passam a ter espaços maiores entre si, mas principalmente no início elas precisam ser sistemáticas para que o psicanalista ou também o psicólogo ele tenha um amparo maior desse supervisor, que é alguém que já tem uma bagagem clínica, que já trabalha mais tempo, que tem uma visão melhor para orientar, vamos dizer assim, essa pessoa que atua. E aí isso cabe para psicólogo e para psicanalista. Então, mas a ênfase maior é porque a gente tem esse tripé que a gente não pode perder de vista, hora nenhuma, tá? Sim, sim. O tema nosso hoje aqui é sobre a feminilidade e a psicanálise. Um tema muito interessante, nós vamos falar muito sobre as mulheres aqui hoje, né? E é o mês das mulheres, né? E o tema foi muito bem escolhido aqui por você, viu, Flávia? Pra gente bater esse papo. Primeira pergunta que eu faço para você, Flávia, o que é a mulher para a psicanálise? Então, é uma grande pergunta, né? Porque as mulheres às vezes têm fama de tão complexas, né? Mas como eu te disse anteriormente, a psicanálise ela é uma teoria, ela não é uma ciência. Ela não tem uma pretensão de fechar nada, de comprovar no sentido de determinar, né? Ela estuda a mulher e também os demais estudos psicanalíticos sempre tem esse cuidado de olhar um a um. Então, a teoria psicanalítica ela diz o seguinte, que os meninos, quando vão criar a sua identidade, vão pensar assim, quando ela está em desenvolvimento, por volta de 3, 4 anos, as crianças quando lidam, quando veem a diferença anatômica entre um menino e uma menina, que é uma coisa aparente, que qualquer um de nós vê, ao se deparar com isso, pelos poucos recursos desenvolvidos que essas crianças têm, o menino se inscreve, ele se identifica como alguém que tem uma coisa a mais, que seria o falo representado pelo pênis. A menina se vê como quem não tem, então é como se ela se visse em desvantagem. E aí, anatomicamente, para ela fica uma incógnita, como se fosse assim, uma não resolução, tipo, será que um dia eu vou ter? Será que alguém pode me dar? Tá faltando alguma coisa, É como né? se fosse assim, tá faltando alguma coisa. É lógico que homem e mulher se angustiam, porque a própria existência, pensar, né, na dimensão de a gente estar aqui nesse mundo,
um pouco assim, sem saber direito qual que é o nosso papel aqui, né? Claro que isso por si só angustia, mas a menina, o que a gente percebe estudando psicanálise é que parece que as mulheres são mais angustiadas um pouco, ou demonstram isso mais. Aí também cabe a gente pensar que será que socialmente também os homens de repente não se veem à vontade para falar, porque é como se o homem tivesse que mostrar mais força, então de repente não é muito visto isso. Mas a princípio o que a gente tem de dado é que as mulheres são mais angustiadas, aparentemente. É lógico que a gente está generalizando, né? Mas o que a gente percebe também é que a linguagem, ela é machista, né? Então, assim, quando a gente fala que também o homem talvez não pode queixar, é porque parece que sempre ou há muito tempo, o homem, por ser mais forte e por ser ali o provedor, ele também não pode demonstrar fraqueza, vamos dizer assim. Mas voltando um pouquinho na questão da psicanálise, a psicanálise, ela enxerga o ser humano como um iceberg, né? Um paralelo ali, uma metáfora que o Freud faz, dizendo que a gente tem uma força inconsciente, que seria a parte submersa do iceberg, que é o nosso inconsciente, ele que nos comanda. Porque você não escolhe o que você vai pensar e muitas vezes até o que você vai falar, a forma que você vai agir, principalmente o que você sente, você não controla, né? Então a nossa consciência seria a ponta do iceberg. Então a grande questão da psicanálise é pensar esse ser com uma força inconsciente que é, digamos, maior do que ele. Entendi. Que ele não controla. Uma coisa que você falou que eu achei interessante é com relação ao machismo, né? E o Freud, ele é o pai da psicanálise, né? O mais conhecido. Mas há um boato aí que ele era machista, é verdade? Sim, é verdade, sim. Só que é muito importante a gente salientar que um homem, independente de qual pensamento que ele tenha, independente se ele é um homem além do seu tempo, e aí isso serve para qualquer pessoa, é que não interessa quais são as construções que uma pessoa faça e o tanto que ela avance, ela está presa numa sociedade. E se ela nasceu dentro de um meio, naturalmente ela vai herdar comportamentos desse meio. Então Freud, a gente sabe que ele é uma pessoa contemporânea para a época dele, século XIX, mas ele também estava atrelado aos costumes sociais, ele também teve uma formação, viu seu pai tendo os comportamentos patriarcais mesmo de um homem e viu as mulheres no comportamento de mãe, de esposa. Então, naturalmente, é como se a nossa constituição social tendesse com que nós nos víssemos construindo um papel que é esperado também. Então, as pessoas se embasam muito nisso e o problema é que elas param nisso, elas colocam como se Freud fosse só isso. Ah, Freud é machista. Porque quando ele escrevia cartas para sua noiva, ele morava numa cidade e ela em outra, né? Quando ele escrevia cartas para ela, ele falava assim: Marta, eu quero ser tudo para você. Eu quero te fazer feliz. Então, quando as pessoas muitas vezes escutam isso, hoje, né, há mais de 100 anos depois, falam assim: como assim? Que presunção é essa? Achar que um homem vai dar conta e vai ser tudo para uma mulher? Sem ele isso não aconteceria na vida dela, né? Aquelas coisas, mas na verdade ele está querendo supri-la, vamos dizer assim. É um pensamento que, se você pensar, se até hoje a gente ainda vê muito isso, ele querendo ser suficientemente tudo para ela, era até um jeito de amá-la, mas era o jeito que ele sabia amá-la, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente vê esse comportamento do Freud, tem uma situação que ele está atendendo uma paciente e essa paciente já está curada e aí ele vê ela numa festa e essa paciente tinha muito contato com o pai dela, então ela foi bastante para as artes. É uma mulher que para aquela época tinha desenvolvido outras coisas que as mulheres não desenvolviam. Não era o normal, né? Não, exatamente. Aí ele vê e ele comenta com um colega dele assim:
nossa, é uma pena que agora essa mulher, essa paciente, tenha que seguir a feminilidade dela normal, que seria casar e ter filhos, porque ela tem tantos talentos, é como se ela fosse uma mulher assim, que pudesse ir além. Então, se ele teve esse escape, vamos dizer assim, esse ato falho, significa que ao mesmo tempo que ele era machista, ele também olhava com pesar ver a restrição imposta às mulheres. E aí, aproveitando um gancho que você falou assim, normal para a época, nas saídas lá do corpo, quando o menino se identifica como quem tem um a mais e a menina como quem não tem, o Freud percebeu que existiam 3 soluções ali, que normalmente as mulheres tomavam. Uma era se fechar, algumas ficavam frígidas, né? Como a gente vê muito ainda as mulheres optarem por não terem relacionamentos, não se envolverem ou não gostarem mesmo da troca com o parceiro, enfim, né? Então ele chama isso de frigidez. A segunda saída seria vamos dizer assim, um protesto ou uma revolta por não ter, né, esse falo, e aí ela conseguiria se orientar pela homossexualidade, porque aí ela meio que pensaria em competir, né? Eu estou falando no geral, que é óbvio que depois disso muitas outras ideias já surgiram, tá? Só estou tendo esse cuidado de falar, claro. Porque é lá na hora que ele cria a psicanálise. E a terceira saída é a feminilidade dita como normal, que uma mulher cresce, casa e vai ter filhos. Esse era o destino da mulher. Sim. A maternidade seria o destino. Uma coisa também que a gente vê muito sobre Freud é que ele desistiu de definir as mulheres. Isso é verdade? Então, como ele, né? Acabamos de dizer agora, como ele era, apesar de tudo, apesar de super contemporâneo, também ele era machista, né? Digamos assim. Ele se ocupou a obra inteira, ele escreveu vários artigos, estudou vários casos de histeria feminina, que tinham muitas mulheres que tinham muitos distúrbios, que inclusive falavam outras línguas quando estavam em transe. Sim. E não tinha uma medicina avançada nessa época a ponto de escutar essas mulheres, né? Mas, inclusive também, a psicanálise foi criada a partir disso, porque ele foi tentar escutar essas mulheres e ele tentava mostrar o saber, né? Tipo, sim, receitar alguma coisa, receitar uma solução, e numa desses atendimentos, a mulher vira para ele e fala assim: pode se calar, eu que quero falar, né? É tipo, eu preciso desabafar. Então, a partir disso é que surgiu a teoria da fala, porque na psicanálise, nós, apesar de escutarmos e direcionarmos, né, o paciente, não somos nós quem temos a solução para ele. É ele que, através da construção que ele vai fazer, através da linguagem, ele vai descobrir o que ele quer. E isso, sim, implica perdas e ganhos, naturalmente. Isso também fez com que Freud se interessasse mais por estudar as mulheres? As mulheres, exatamente. Aí, quando você me pergunta se ele desistiu, ele se esforçou. Né? Acho que é também como homem, né? Sim. Eu vou dar conta disso. Querer entender mesmo. Exatamente. Aí ele ficou assim, a vida inteira tentando. Aí no finalzinho já, os últimos escritos dele, ele admite. Então também é uma questão que, se ele é tão machista assim, por que admite isso? Não é? Verdade. Ele vai e fala assim: olha, eu acredito que os próximos psicanalistas que estão chegando aí devem continuar essa pesquisa, ou a ciência futuramente vai dar uma resposta, ou quem sabe os poetas, porque ele também acreditava que os poetas, talvez pela despretensão, né? Sim. Compromisso, né? Exatamente, com uma resolução de uma questão, eles tinham muito mais sensibilidade para entender. Então o Freud passa a bola, ele fala: olha, eu não sei mesmo o que é uma mulher, eu desisto. É como se fosse assim. Inteligente ele, né? Sábio, né? Verdade. Ou humilde, enfim. Eu vou ler uma citação aqui. A psicanálise tem uma frase polêmica que diz, abre aspas, a mulher não existe.
Explica isso aí, Flávia. Então, a psicanálise ela é muito polêmica mesmo, né? E aproveitando esse gancho, né? Às vezes a gente vai falar em algum lugar da psicanálise e o povo, a psicanálise é do século XX, né? Porque ela expandiu muito, foi no início do século XX, tipo, já está ultrapassada, né? E é muito interessante como que ainda hoje ela é uma das poucas teorias que dão conta de explicar ou de compreender o funcionamento humano, vamos pensar assim, e social. Mas o Lacan, que já é um contemporâneo do Freud, que é alguém que se dizia freudiano mesmo, é um médico também, mas muito renomado, muito respeitado, aquele que deu sequência realmente às obras do Freud, foi mais fiel, né? Sim. Não desvirtuou, vamos pensar assim. O Lacan, entre as suas várias vertentes, porque ele pegou vários caminhos, a arte, pegou muita literatura, para poder tentar explicar também as mulheres e outras coisas da psicanálise. Ele foi e disse que a mulher não existe, né? Aí muita gente se assombra, né? Porque pensa que a mulher, é um espaço assim que não se define, né? Sempre que eu tô vendo, tô convivendo. Tô vendo, né? Elas me cuidam, eu amo uma mulher ou várias. Mas o que ele está dizendo com isso? É que os homens fazem conjunto e as mulheres não. Aí você vai me perguntar, mas como assim, né? Os homens, por exemplo, no geral, né? Vamos pensar assim na maioria, eles lidam bem com a igualdade, com a identificação a outros homens. Por exemplo, eles gostam de futebol, gostam de coisas em comum. Talvez se um homem vê um outro homem com uma camisa igual, ele vai achar engraçado, ou vai achar, tipo, o que que tem? Ou o cara também tem bom gosto, assim como eu. Alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Não vai ser um problema para ele. Uma mulher, se vê uma outra mulher com uma roupa igual, numa festa, ela vai querer ir embora, trocar ou acabar a noite para ela. Porque ela quer ser exclusiva. É nesse sentido que o Lacan diz que a mulher não existe. É que, por exemplo, aí você pode pensar, mas em um grupo de mães, por exemplo? Existe. A mulher vai existir enquanto mãe, ela vai fazer conjunto. Enquanto filha, ela vai ter pessoas que se identificam, vão fazer grupos, vão pensar assim. Mas a mulher é muito mais que mãe, muito mais do que filha, né? Ela sempre tem algo assim, meio que até de mistério. Aí, inclusive, a psicanálise diz que é um continente negro, porque no sentido assim que não alcança esse fundo, entende? Uma coisa assim de universal ou de infinito mesmo. A psicanálise vai dizer que a mulher não existe no sentido assim de nada determinar o que seria para todas as mulheres. Sim, a questão de compreensão, não tem como se colocar algo realmente assim. A mulher se fizer assim, fechou para ela. Sim. Não é assim porque não é assim para ela. Sim. E se não é assim para ela, também, por outro lado, não seria um homem que definiria isso. Entendi. Nem ela sabe. Tanto é que você deve reparar no seu cotidiano, se uma mulher tá com cabelo vermelho, ela já quer louro. Sim. Se o cabelo tá liso, ela quer crespo. Na hora que o cabelo encrespa, ela já não quer, porque... Entende? Que ela também tá se inventando. Então, no fim das contas, o que o Lacan tá dizendo é que a mulher tem que ser pensada uma a uma. Ela não faz conjunto. Não adianta você pedir um conselho pro seu amigo e você vai fazer direitinho o que ele fez com o amigo dele, com a mulher dele, né? Com o seu amigo fez, aí vai dar certo com a sua, porque não vai. Porque sempre vai ter algo que é muito peculiar. Sim. É nesse sentido. Entendi. Tá certo? Vocês notaram, nós estamos aqui no consultório da Flávia e do Lanes. A gente vai colocar aqui o telefone aqui, chama Espelho Psicologia. Vamos colocar aqui o telefone da Flávia e do Lanes, para que você está precisando de tratamento com psicólogo, com psicanalista, você possa ligar, porque a Flávia é muito competente, vocês estão vendo, e as mulheres precisam de ajuda, né, Flávia? Sim. Algumas precisam estar cada vez mais procurando ajuda por causa do emocional, e a Flávia é muito competente para isso. A última pergunta que eu queria fazer aqui nessa primeira parte, nós teremos a segunda parte. Flávia, se fala muito que as mulheres
falam muito, né? A psicanálise fala sobre isso, explica um pouco sobre isso. Então, tem várias, né? Quando a gente conversou, assim, eu preferi colocar perguntas, né? Preferi que a gente colocasse assuntos que fossem mais polêmicos mesmo, que dão mais ibope, né? Sim. É óbvio que, como a gente acabou de falar, cada mulher é uma. Mas, no geral, a gente ouve muito falar que, nossa, as mulheres talvez falam demais ou são muito queixosas, né? Então, a primeira coisa que é bom a gente... o primeiro ponto que é bom a gente enfatizar é que lá na antiguidade, ou seja, a gente pode pensar nisso como a nossa herança genética. Os homens iam caçar, né? As mulheres ficavam em casa. E por que eram os homens que iam caçar e, por exemplo, não as mulheres? Porque nós sabemos, todo mundo sabe, que biologicamente o homem é mais forte do que a mulher. Então, Sim. nada mais propício do que o que é mais forte ir caçar. Então as mulheres ficavam, mas era uma coisa meio que atemporal, não se tinha muito noção de se o homem ia voltar, se não ia, se ia voltar com alguma coisa. Isso Sim. também serve para as épocas das grandes guerras, que os homens iam e nunca se sabia direito o que ia acontecer a partir daí. Sim. E pela vulnerabilidade das mulheres, elas ficavam ali, meio que sem o que fazer, meio esperando, vamos pensar assim, né? Que a mulher muitas vezes espera muito do homem. Verdade. Espera. Ela não quer falar, ela quer que ele adivinhe, Adivinhe, né? Que ele compreenda, Sim. que ele tenha essa sensibilidade de perceber. Mas por quê? Porque isso vem dessa espera das mulheres. Ele vai voltar, ele não vai. E nisso ampliou-se. E aí olha que ponto legal que a gente pode pensar nisso sobre as mulheres. Elas tinham que criar mecanismos, elas tinham que se desenvolver para poder lidar com essa falta. Sim. Também, né? Ficavam muito sozinhas também. Isso, né? E vulneráveis. Então, assim, aí você pode pensar que até os contos de fada, se a gente imaginar bem, eles podem ter sido imaginados a partir disso. Sim. Porque elas sonhavam com um final feliz. Então, nisso, 1000 coisas elas colocavam na cabeça, 1000 ilusões elas criavam. E às vezes, por isso que uma mulher, às vezes, maquina tanto, pensa tanto em coisas que, às vezes, você vai contar para um homem, ele, como assim? Você viaja. A imaginação foi longe, né? Nossa, desce daí, você tá muito longe. Mas por quê? Porque elas têm mesmo essa viagem dentro delas, né? Então, por isso elas falam mais, talvez, requerem mais. E também, como eu disse anteriormente, a mulher, por ela também ser vista muitas vezes como um sexo mais frágil, e que, na verdade, isso também é bem controverso, né? Sim. A ela é dado o direito de falar. E ao homem nós sabemos que não é bem assim, né? Não é tão bem assim. Verdade. Né? Nossa, muito bom, viu? As explicações da Flávia. Nós estamos terminando o vídeo, mas nós teremos a segunda parte. Mas antes, já se inscreva no nosso canal aí, já dá o like, compartilha para todo mundo, para que esse vídeo possa alcançar muitas mulheres, né, Flávia? Com certeza, né? E muitos homens também, né, também, gente? né? E aperte o sininho das notificações. É muito importante que você faça isso, para que todos os vídeos você possam estar aí ligados, tá bom? Um abraço, obrigado, Flávia, e até o próximo vídeo. Até.